Opa, boa noite, está começando o seu programa Esporte Mais aqui na TV Mais ABC nesta terça-feira. Tá um friozinho aqui na região do ABC, mas pelo menos as chuvas deram uma boa cessada aí, o que ajudou a muita gente a se arrumar, a resolver tantos e tantos problemas que vieram aí por consequência das fortes chuvas, principalmente de domingo para segunda-feira. Está começando o seu programa Esporte Mais. Vamos falar um pouquinho sobre o esporte da nossa região, sobre personagens da nossa região. E ao meu lado aqui, fazendo o programa, Roberto Gozzi. Boa noite, Roberto. Bom tê-lo aqui mais uma vez para a gente bater um papo e contar histórias do esporte para o pessoal aqui da TV Mais. Boa noite, Roberto. Boa noite, Luciano. Boa noite aos nossos convidados que daqui a pouquinho serão apresentados. Boa noite ao nosso telespectador. A gente fala muito de futebol. Hoje a gente vai falar de maratona, de ultramaratonistas, os caras que são feras aqui, pessoal que corre junto com você, né, Luciano? Você trouxe aqui o pessoal para falar um pouquinho do esporte que você é muito fã e é do que a gente vai falar hoje. Boa noite. Boa noite. Vamos falar com esse pessoal bacana. Aliás, estou trazendo dois irmãos ultramaratonistas, pessoas que se dedicam, não é a uma caminhada, não é uma corrida, não é uma maratona, é uma ultramaratona, coisa acima de 100, 50, 200 quilômetros, mas é lógico que vocês irão acompanhar e quem irá se apaixonar por isso não tem problema nenhum, mas sempre com uma orientação profissional, com uma orientação médica, até porque não é fácil não. A última que eles fizeram aqui, principalmente o Pedro, beirou 1.000 quilômetros nas suas 4 etapas. Estou recebendo aqui hoje o Pedro Cianfarani e também o Beto Cianfarani, convidados mais do que especiais aqui no programa Esporte Mais. Boa noite, Pedro. Bom tê-lo aqui no programa para falar sobre ultramaratona, para falar sobre saúde, sobre esporte, sobre prática esportiva. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de divulgar o nosso esporte. Legal. Qual foi a sua última? Brasil 135, lá num trecho do Caminho da Fé, caminho que vai até Aparecida. Faltava uma última etapa para mim fazer para ganhar o cálice, né? Aí fiz um trecho dela, 135 quilômetros. 135. Isso. Mas os 4 trechos, quanto? Para fazer todos os trechos, quase 1.000. Vai quase 1.000, Que beleza, que beleza. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa experiência, e está ao lado dele também o Beto, seu irmão, que também é um ultramaratonista, também apaixonado por essa atividade esportiva. Boa noite, Beto. Boa noite, um prazer retornar, né, a sua presença aí, falar um pouquinho do nosso esporte. Você também que está acostumado a grandes distâncias, né? Eu tenho atuado mais como treinador, né? Tenho ficado um pouquinho do lado de fora das provas, mas pelo menos umas 3 vezes por ano eu sempre faço as minhas corridas também. Coisa um pouco mais curta do que o Pedro, eu faço provas de 50 a 100. Então é um pouco mais fácil de se preparar. É um pouco mais fácil de se preparar. E aí quando vocês treinam assim de leve é 5, 10 quilômetros? É um pouco mais. Um pouco mais. Aquecimento, né? Um aquecimento. Só para brincar um pouquinho. Cerca de 100 quilômetros, 100, 150 quilômetros por semana. Roberto, é importante você falar pra gente, você disse que é treinador, porque tem tido um crescimento muito grande, né, das corridas de rua, algumas empresas, né, patrocinando, e aí tem um perigo. Muita gente que quer participar não procura um acompanhamento, não procura um orientador e acha, não, beleza, eu tô bem, eu tô com um corpo bacana e eu quero correr. Tudo isso requer técnica, requer cuidados que, no seu caso, você pode orientar muita gente, né? Tudo começa através de um exame médico, uma avaliação completa para o médico estar identificando se é possível ou não você estar praticando aquela atividade. Né? Um trabalho de frequência cardíaca elevada, além das questões articulares, musculares e toda a parte, né, que vai envolver o corpo. E conforme você vai avançando nas práticas, nas modalidades, né, desde os 5 km, 10 e assim por diante, a necessidade e a exigência aumenta também, né? A gente fala sempre de ultramaratona, mas a ultramaratona ela tem que estar sim amparada o tempo todo pelo médico, né? Você vai imaginar que alguém vai correr
300 quilômetros sem parar, seria ilusão da minha parte falar que vai te trazer saúde você correr 300 quilômetros. Como que a gente minimiza esses riscos? Com uma alimentação saudável, uma suplementação efetiva, né, cuidados médicos, sim, se necessários, e uma orientação profissional de um treinador que saiba colocar você para fazer aquilo que tenha o mínimo de risco possível. Eu acho importante a gente deixar isso muito claro, porque é uma coisa muito normal, né, Roberto? As pessoas quererem participar, não, eu preciso fazer esporte, aí tem, tô meio gordinho, eu preciso correr, e não é tão simples assim. Aquilo que pode vir a ser uma solução num futuro, lógico que é bacana e tal, mas você também tem que ter certos cuidados com a saúde, não, Roberto? E aí sofre também uma lesão e acaba desistindo do esporte. Pedro, o pessoal de casa deve estar curioso. Você hoje é ultramaratonista, mas como que começou essa história? Como que o esporte surgiu na sua vida? Provavelmente você influenciou seu irmão. Sim, sim. Começou saúde. Saúde, mais ou menos o que o Luciano falou, né? Você vai fazer aquele check-up e vê que não tá bem, né? Tem bastante coisa que pode melhorar e começa, vou fazer uma caminhada, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E na ocasião, nós tínhamos um professor, né, de corrida que era ultramaratonista já naquela ocasião, há muitos anos atrás. E nós começamos a acompanhá-lo, né? Isso já adulto? Isso já, sim. Eu comecei bem tarde, Ele começou bem novinho, ele começou, né? Mas eu comecei já bem tarde, eu entrei na corrida com 30 anos, já comecei, né? É legal esse exemplo, né? Porque tem muita gente que acha que, não, é tarde. Para começar precisa ser 14, sim, 13, sim. 10 anos. Não, tá aí um exemplo muito legal. Sim. Correndo 1.000 quilômetros e começou com 30 anos. Então, tá aberto para todo mundo, né? Sim. E até então não praticava esporte, assim? Sim, sempre gostei de futebol, de voleibol, sempre gostei, né? Nunca fui, sabe, sedentário, né? Mas aí a corrida me trouxe essa paixão que só correndo para saber. E aí o Beto assistiu e se inspirou. Ele vinha atrás, né? Ele, na ocasião, ele devia ter uns 14, 15 anos. E a gente ia fazer alguma prova, né? Na ocasião tinha bastante prova na USP, né? Aí a gente ia para a USP e ele ia junto, né? E começou, tanto é que fez educação física e trabalha na área hoje. Tá certo. Tem uma história muito boa que vocês contaram uma vez para mim, eu queria que vocês contassem de novo para as pessoas, que o pai de vocês estava no litoral, aí vocês falaram assim, vou visitar o pai lá no litoral, e vocês desceram correndo? Para Bertioga, isso. Sensacional. Para Bertioga, Caminho do Sal, né, que sai ali de São Bernardo, né? Caminho do Sal, aí a Mogi Bertioga, desce, sai quase na frente da casa do meu pai, quase 100 Foi quilômetros. tranquilo, né, para você? Isso aí é aquecimento. 90 quilômetros. 90 e poucos quilômetros. Quanto isso, tempo gostoso. dá isso? Deu, acho que a última foi 11 horas, 11 né? horas. 11 horas a última vez que nós fizemos esse E treino. aí sim, vai no trotezinho, de repente dá uma acelerada, dá uma parada, come hidrata. alguma coisa, para nos bares para tomar uma água, um suco, né? Comer alguma coisa e vamos seguindo em frente até chegar lá. Fomos para Socorro, outra ocasião também, interior de São Paulo, para frente de Bragança, né? Fomos até lá correndo, né? Pela Fernão Dias, que é chato um pouco, né? Mas... Qual que foi a prova mais complicada que você já participou? Foi a do Vale da Morte, lá na Califórnia. Esse nome aí já... 56 graus peguei. Meu Deus. 217 quilômetros, 56 graus cheguei a pegar. Essa é difícil. Eu fiz em 41 horas. Direto? Direto. Não para? Direto, Meia horinha, uma horinha? Para comer, Sim, pra beber alguma descansar, coisinha, sim. mais descansar. Quanto mais tempo você para, mais tempo você... Dormiu 3 dias depois? Não, pior que não consegue. Até o pessoal pergunta se Adrenalina, né? Adrenalina, você vai conseguir descansar mesmo, depois de uns 2 dias você consegue aí descansar, dormir sossegado. Acalmar um pouquinho. Isso. Se dizer quase o contrário, não. Nessa prova que eu fiz os 135 quilômetros, agora em janeiro, eu terminei a minha prova e tinha mais amigos vindo, né? Em um outro ritmo. E aí como a gente tinha que vir embora para voltar para São Paulo, aí eu pedi para ele parar numa pousada, dormir. Eu peguei o carro, depois de 135 km, peguei o carro, fui 2 cidades antes e fui fazer o apoio desses outros amigos.
Que energia, hein? Essa coisa do apoio é importante, né? A gente citar, né? Porque isso, não é uma corrida solitária. Sim, você precisa sim. de um carro apoio, Sim. com orientação, com cuidados ali do lado. Tem a opção de fazer totalmente Survivor, tem essa opção. Mas a pessoa, mesmo assim, a pessoa tem os bags, né, para deixar nos pontos pré-determinados para poder fazer o apoio para eles, né? Mas no caso, eu sempre optei por levar um carro junto e fazer esse apoio com o carro, né? É importante, né? Que às vezes você precisa de algo mais ali, e se você estiver sozinho, você vai ter que, né? Você já teve alguma lesão grave durante alguma corrida ou geralmente são nos treinos? Olha, por incrível que pareça, vou falar um negócio. Eu já tive lesão em provas curtas. Em provas longas, eu nunca deixei de completar uma prova longa. Sempre completei, sem lesão. Mas provas curtas de 10 km eu já me machuquei várias vezes. Roberto, quanto tempo uma pessoa precisa para começar a pensar em uma ultramaratona? Porque tem muita gente nos assistindo que gosta de correr no final de semana, uma coisa mais contida, e fala, poxa, que bacana, eu queria um desafio desse. Qual é esse processo para entrar numa escala de um ultramaratonista? Bom, eu procuro falar que não tem tempo. Você precisa vivenciar todas as etapas. No meu ponto de vista, é como se você começasse a construir uma casa. Existem os alicerces que você precisa colocar para essa casa subir de forma mais segura possível. O que eu vejo hoje são pessoas que conhecem a ultramaratona e elas querem de cara fazer uma ultramaratona, mas sem passar pelos 5, sem passar pelos 10, sem passar pelos 21, nunca nem ter feito uma maratona e querer encarar uma prova de 100 km. As pessoas criam a falsa expectativa de que a ultramaratona se caminha muito. Mas isso é uma ilusão, porque assim, se você pega uns anos atrás, quando nós começamos a ultramaratona, 12 anos atrás, os ultramaratonistas eram atletas experientes, fortíssimos. Então assim, você ia para uma prova, dificilmente, numa prova de 100 km, por exemplo, você via alguém andando. Você via o tempo todo as pessoas correndo. Então, como 100 quilômetros? O tempo todo. E se você começa a imaginar que essas mesmas pessoas passaram por todas as outras etapas, foram pessoas que fizeram muitas provas de 5 quilômetros, muitas provas de 10, muitas provas de 21, fizeram várias maratonas. Elas têm experiência, acima de tudo, para conhecer o próprio corpo, né? Como eu disse anteriormente, toda atividade de alto rendimento que exige muito do corpo, você vai acabar pagando um preço, né? Pagar um preço no sentido, você vai ter que ter renúncias, você corre grandes riscos de lesões, né? Todo tipo de esporte de alto rendimento, o risco de lesão ele é existente e ele é comum, né? E para você entrar numa ultramaratona, você tem que estar conhecendo o seu corpo e saber até onde ele pode chegar. Aliás, o altíssimo rendimento, o corpo é muito explorado. Assim, a gente sempre brinca, né? Aquela expressão esporte é saúde é até chegar no alto rendimento. Depois que chega no alto rendimento, esporte é outra coisa, é doação, é muita coisa diferente do que simplesmente saúde. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto aqui com os nossos convidados, com o Roberto, trazendo mais informações, dicas importantes e informações. Tem as equipes do ABC que jogam nesse meio de semana, enfim, tem muita coisa bacana para você rapidinho e a gente já volta. Legal, voltando o programa Esporte Mais, aqui na TV Mais ABC, nesta terça-feira. Meu amigo, estamos recebendo aqui os irmãos Pedro e Beto Senfarani, ultramaratonistas, que vão falar, inclusive, sobre os próximos passos que eles terão. Aliás, largos passos, né? Afinal de contas, as distâncias são muito grandes. Mas tem uma dica muito legal para você que gosta de futebol, pratica futebol, é atleta ou quer ser atleta. Conheça a Top Fut. Agora também no ABC, Top Fut Esportes. Assessoria jurídica, marketing pessoal, eventos com ex-jogadores e agenciamento de carreiras.
Top Foot Esportes. Siga nosso perfil no Instagram e fique por dentro de todas as novidades. Contato @topfoot.com.br para você que é do futebol. Top Foot Esportes. Legal, um abraço aí para o Lucas, para todo mundo aí da Top Foot, pensando aí na carreira de tanta gente no que diz respeito ao futebol. O Pedro e o Beto trouxeram aqui algumas medalhas. Essa última do Pedro, o Caminho da Fé, olha que bacana. Foram 4 etapas. E aí, cada etapa tinha uma medalha. Olha que medalha bonita aqui, como ele falou, né, do Brasil 135. E olha que sacada, né? Aliás, a gente aprende muito, né? E acompanhando futebol, vôlei, mas com as outras modalidades, grandes novidades. Cada etapa tem uma medalha, bonitas as medalhas, e aí se você, porque na verdade é uma competição que quem chega já é um vencedor, né? Não é fácil chegar em primeiro. E aí ganha esse troféu. Olha que coisa mais linda esse troféu. É um troféu de pedra, muito pesado inclusive, que ele serve, aí eu vou colocar aqui, pedi até para fechar aqui o nosso tablet aqui, olha só que bacana. Serve já como um local para guardar essas joias aqui, essas maravilhas aqui. Olha só que bacana, que sacada legal esse pessoal da organização, um negócio de pedra, troféu lindo desse. Parabéns, hein? Ô Pedrão, olha que belo troféu que fica também um enfeite muito bonito, né? Isso é, realmente, isso aí como eu comentamos, né, fora do ar, foram algumas peças que o organizador confeccionou, então muita gente tá correndo atrás das outras etapas para poder conquistar. Só tem 2 peças só mais, né? Olha, eu não sei se depois de correr 135 quilômetros ainda conseguiria levantar isso aqui. É pesado. Roberto, bem, eu acho que se eu corresse 5 eu já não levantava esse troféu. Então, parabéns, assim, coisa muito bacana, o caminho da fé. E para conseguir uma prova dessa, tem fé. Falando em fé, vamos ter fé na torcida desse meio de semana das equipes do ABC no Campeonato Paulista da Série A1, A2 e A3. Série A1, jogos sexta-feira, né? O Água Santa enfrenta o Botafogo e o Santo André, o fenômeno Santo André, vai até a cidade de Limeira, Roberto. Expectativa muito grande por mais uma vitória do Santo André, que vem de um jogo muito legal em casa contra o São Paulo, uma vitória contundente, já havia goleado o Criciúma pela Copa do Brasil, é favorito para esse jogo. A gente tem que ficar de olho também nesse Água Santa do técnico Pintado, técnico experiente, que vem se recuperando, conseguiu um empate, agora uma vitória, e é contra esse Botafogo que não tem lá essas coisas, um grande time, dá para arrancar, Luciano, uma vitória ou na pior das hipóteses, um empate fora de casa. E a torcida da Inter promete uma grande festa, hein? Afinal de contas, vem de vitória diante do Corinthians. Aí o Santo André ganhou do São Paulo, a Inter ganhou do Corinthians. Quer dizer, tem tudo para ser um jogo com um apelo muito legal sexta-feira, né? É um jogo que a gente promete dentro de campo, um jogo de 2 equipes que vão para cima, que vão buscar o resultado. O Santo André vem mostrando que tanto em casa como fora de casa não tá nem aí, vai para cima dos adversários, não é mais uma surpresa como a gente falou. E é claro, a gente torce também pelo Ramalhão, porque falta pouquinho para conquistar o primeiro objetivo, que é fugir de vez desse fantasma do rebaixamento. Conquistando esse objetivo, o próximo passo é uma vaga na próxima fase da competição. Lembrando que não é fácil, porque no grupo do Santo André a gente tem o poderoso Palmeiras, que deve ficar com uma dessas vagas. Daqui a pouco o Palmeiras embala, e o Novo Horizontino também, que vem conquistando suas vitórias e dando trabalho também para os times grandes. O Esporte Clube de São Bernardo, que vem de 2 vitórias consecutivas, né? Começou tropeçando na competição, mas se recuperou muito bem, vem de 2 vitórias, enfrenta a equipe do Marília neste meio de semana, amanhã, lá no Bento de Abreu, Sampaio Vidal, na bela cidade de Marília. Jogo importante para a equipe do Cachorrão. Jogo importante, um adversário difícil fora de casa. O São Bernardo, o nosso Cachorrão, que fez aniversário recentemente, 92 anos de história, vem embalado. Mas se conseguir um empate fora de casa já está de bom tamanho, porque jogar contra o Marília lá no interior de São Paulo, a gente sabe que não é fácil. E aí o São Bernardo Futebol Clube tem jogo importante no meio de semana contra a Portuguesa, né? Joga em casa. Joga em casa contra a Portuguesa.
E o São Caetano vai até o Moisés Lucarelli, na cidade de Campinas, enfrentar a equipe do Red Bull Brasil. 2 jogos importantes, São Caetano e a equipe do São Bernardo, ambas equipes do ABC que estão na disputa da Série A2, na zona de classificação. É o primeiro passo e é importante estar entre as 8 equipes, não? Com certeza, Luciano. Fica o convite para você de casa para acompanhar o jogo do São Bernardo Futebol Clube contra a Portuguesa. A Portuguesa, uma equipe de tradição. O São Bernardo joga em casa às 8 da noite. Agora o São Caetano, do técnico Galo, inclusive você fez uma entrevista muito legal recente com ele, é que a gente tem uma expectativa, né? Ainda não contratou alguns jogadores, como a torcida vem pedindo, contratou um bom técnico, um diretor, mas esses caras, eles não entram em campo, eles não fazem gol. Um destaque muito legal para o Jean, jogador que você também entrevistou, vem jogando muita bola, ele que foi um dos protagonistas da Copa Paulista do ano passado, esteve aqui com a gente no Esporte Mais, promete voltar em pouco tempo. A gente tem que ficar de olho nesse jogador e ficar de olho no São Caetano, que promete brigar por uma vaga na elite do ano que vem. E o Roberto tem uma dica muito legal para você que gosta de futebol e também gosta de se divertir, né, Roberto? Com certeza, você que quer se divertir muito nesse final de semana, ainda está em dúvida, ainda não tem nenhum lugar legal para ir, seu problema está resolvido, você vai para o Ski Mountain Park. Boa noite a todos vocês que estão assistindo o Esporte Mais. Olha, hoje eu estou num lugar muito bacana, gente. Esse lugar tem 360 mil metros quadrados, 21 anos de existência. Olha, tem muitas atrações legais para você vir com toda a família. É o Ski Mountain Park e o Miguel vai contar um pouco mais pra gente, né, Miguel? Vou sim, me acompanhe nesta. Olha que legal, escorregador 360 metros, teleférico, arco e flecha, pêndulo, patinação, torre de escalada, circuitos de árvores, playground e outras brincadeiras também esperando vocês. Gente, é tudo muito legal. E olha só, tem uma parte de gastronomia completa, onde tem um restaurante de muita qualidade, né, Miguel? Temos sim, temos um restaurante de muita qualidade, gastronomia completíssima, passaportes adultos, passaporte kids e bilheterias avulsas também. É isso aí. Não esquecendo do super esqui, né? Porque quem tem medo de esquiar aqui é o melhor lugar para aprender, né? É o nosso carro-chefe, pessoal, esqui, isso mesmo. Esqui e snowboarder, saiam da casa, venham conhecer. É isso aí, vem conhecer. É com vocês. Valeu, diversão e emoção garantidos no Ski Mountain Park, um lugar muito legal para você passar o dia com toda a família. Beto, vamos falar mais um pouquinho de ultramaratona. Pessoal, como é que funciona a questão das lesões? Os joelhos são realmente a questão do vilão ou depende de cada biotipo, de cada físico? O que normalmente a gente procura falar é entender o corpo como um todo, né? Às vezes o corredor acha que é só colocar a roupa de correr e sair sem um preparo, né? Tem corredor que às vezes é muito mais importante ele dar uma ênfase no fortalecimento do que propriamente ele focar naquele momento na corrida. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que dá estabilidade nas articulações são os músculos. Se uma musculatura não está fortalecida ao ponto de suportar as sobrecargas, que a corrida e a ultramaratona tem muita sobrecarga devido à altimetria dos percursos e à incidência de passada, você acaba comprometendo os tendões e a articulação como um todo, e aí às vezes geram lesões que acaba tirando o cara durante às vezes até anos, por causa de uma lesão devido a algo que ele não fez, que era o fortalecimento básico para uma atividade como a ultramaratona. E além da família Sanfarani, eu queria que vocês falassem do grupo de vocês, né, daqui da região do ABC, o Ultra Loucos, porque tem muitos outros loucos também que gostam de caminhar e correr pelas ruas do mundo afora, não? Sim, tem. Nós temos uma equipe que tem vários atletas que praticam a ultramaratona, né? Então, desde de provas de 50, 75 e aí vai, né? Tem mais 2 que praticam também essas mesmas distâncias que eu, né? E tem outros que faz provas menores, né? Minha esposa também, ela entrou faz uns 2 anos, ela também entrou, ela ia só para me acompanhar, hoje ela corre provas de 12 horas, né?
E vai bem, viu? Vai bem. Já Foi uma teve questão boa... de sobrevivência, né? Eu queria ficar do lado do meu marido. Né? Mais ou menos isso. Foi Preciso assim que correr começou. 100 quilômetros para estar do lado dele, porque senão eu não vou conseguir, né? Fácil, fácil. Qual o contato que o pessoal que está acompanhando a gente, alguns atletas, né? Estamos falando com todo o ABC, muita gente que pratica a modalidade, para poder conhecer um pouco de vocês. Imagino que deve ser um grupo muito unido, né? Porque muito tempo junto. A gente fala que é a família Ultra Loucos, a gente fala, né? Nós temos o nosso blog, né? Que acompanha as nossas provas, nossas competições, né? Dá para acompanhar no Ultra Loucos, Blogspot, né? E pelas redes sociais, Facebook, Pedro Luiz Cianfarani, né? Do Facebook, Instagram Pedro Cianfarani e também do meu irmão, né? Do Roberto, né? A maioria das pessoas me encontram pelas redes sociais, né? Facebook e Instagram, Beto Cianfarani, os dois. Pode estar mandando mensagem lá que a gente sempre retorna com a maior atenciosidade possível. Pedro, tira uma curiosidade minha. Qual que é a ultramaratona começa através dos 50 quilômetros? Então, é assim, aqui no Brasil o pessoal fala que acima de uma maratona, 42, 195 metros, já é considerado uma maratona, né? Mas tem muitas classificações, tem gente que fala que acima de 80 quilômetros. Aqui no Brasil, acima de 42, 195 metros já é uma ultramaratona. E a questão do máximo, qual foi a prova mais longa e qual é a mais longa que existe? Está acontecendo que não acabou ainda, tem um brasileiro representando lá na Grécia, né? Ele está correndo 5 mil quilômetros. Meu Deus. 5 mil quilômetros, ele já está com 2.500 quilômetros. E todo dia ele corre uma quantidade. Essa é a quantos anos dura essa prova? Não, tá, acho que com 18, vai terminar em 12. Eu não sei ao certo quanto tempo que é. Eu acho que são 60 dias mais ou menos de prova, né? E ele está em terceiro lugar, acabou de passar o italiano, né? E tá bem colocado, tá uma corrida bem consciente, né? E tem tudo para chegar entre os primeiros, sim, viu? Meu Deus do céu. Que bacana. Beto, obrigado. Pedro, muito obrigado. Sucesso para vocês. Assim que voltarem da próxima, por favor, mandem a prova do balão, né? Tem uma prova que eles vão fazer sensacional. Eu vou deixar para a próxima, porque aí tá terminando, mas é o seguinte, eles vão pegar um balão, vão subir num balão, vão deixar eles no meio do mato, e aí tem que voltar para o lugar onde eles saíram. Como? Eles vão contar pra gente quando eles voltarem, se eles voltarem. Tomara. Obrigado. Não, vão voltar sim. Eles sempre dão um jeito de voltar. Demora, mas volta. Obrigado, Pedro. Sucesso pra você. Obrigado Beto. E tem um recado especial pra você que nos acompanha, né? Afinal de contas, hoje tem futebol mais debate com o Carlos Carreiras, com a Karina, com o Gurian e com convidados especiais, a Bianca Mirella e também o Fernando Benicasa, São Paulinos, que irão acompanhar e vocês de casa a partir das 20h30, o programa mais quente da televisão do ABC, sempre com muitas informações, polêmicas e muito debate. Não, Roberto? É isso aí, Luciano. Você de casa vai tomar um lanche, volta, fica porque, vocês já sabem, o pessoal aqui do programa corintiano com 2 São Paulinos, todo mundo de cabeça inchada no programa de hoje, os times perderam, vai ser muito legal, não percam. Tem corintiano no programa? Alguns, né? Eu não sabia. Alguns, né? Uma novidade para mim. Alguns. Roberto, obrigado. Pedro, Beto, e obrigado a você, amigo que nos acompanha diariamente aqui no Esporte Mais da sua TV Mais ABC. Amanhã a gente volta contando mais histórias do esporte. Amanhã com o pessoal do São Cristóvão Saúde e São Caetano. O voleibol pede passagem aqui também e a gente conta muito mais para vocês. Muito obrigado. Fique na programação da TV Mais. Valeu, galera. Valeu, Brasil.